Está começando o primeiro Antenados na Geral ao vivo do ano de 2015. Será um ano maravilhoso e nós queremos sempre a sua companhia. Muito obrigado por sempre sair na frente da televisão prestigiando o Antenados na Geral. Eu quero te convidar, você de qualquer lugar do mundo assistindo pela internet em www.boasnovas.tv para participar do nosso debate. Será um debate fenomenal. Quem deve ser o nosso referencial? Será que a gente pode ter, não sei se é essa a palavra certa, mas a audácia que o apóstolo Paulo teve de falar: sejam os meus imitadores, assim como eu sou de Cristo? Será que a gente pode falar para as pessoas: me imitem, o que eu faço, como eu falo, como eu ando, como eu trato as pessoas, me imitem porque eu imito a Cristo? Será que o que nós fazemos realmente reflete os atos e a postura de Cristo? Quem deve ser o nosso referencial no dia a dia? É errado a gente ou um pastor se colocar como o apóstolo Paulo se colocou? Para falar um pouco sobre isso, recebo ele que é pastor e diretor executivo da Rádio Betel FM, pastor Orsino Filho. Pastor, bem-vindo ao Antenados na Geral. O senhor já falou isso, pessoal? Pode me imitar. Pode. Torço pro Flamengo, torço também. Obrigado, André. Prazer estar aqui com vocês. Primeiro programa ao vivo do ano. Privilégio estar aqui. Obrigado mesmo. Boa tarde a todos. Obrigado pela sua presença. Também recebo ele que é diretor do Seminário Teológico Batista Carioca, pastor Renato César. Bem-vindo ao Antenados na Geral. Obrigado. É um prazer estar de novo com vocês aqui e espero que esse encontro seja um parto das ideias. Bem-vindo, pastor. Também recebo ele que é apóstolo da comunidade evangélica de Itaguaí. É palestrante também na área de finanças. Apóstolo Marcelo Cunha. Bem-vindo, apóstolo Antenados na Geral. Boa tarde a todos. Obrigado, André. Como o pastor Orsino falou, é um privilégio estar no primeiro programa ao vivo do ano. E para falar de um tema bem bacana: ser de meus imitadores, audácia, ousadia, perdendo identidade, tendo identidade na questão da imitação. A gente vai chegar bastante longe aí. Vai ser interessante de falar disso mesmo. Enfim, eu vou falar também de pregação, porque tem pastor que gosta de imitar pastor. Qual é o erro nisso? Eu gosto de pregar igual ele, assim como Paulo imitava Cristo, tem que me imitar. Vamos falar um pouco sobre isso na igreja. Também é um lado bom, mas também quais são os lados complicados e ruins disso tudo. Deixa eu também aproveitar a oportunidade que eu falei do apóstolo, a falar um pouco, mostrar o livro dele, Princípios Espirituais de Prosperidade. Fala um pouquinho, apóstolo, pra gente desse livro aqui. Na verdade, o livro é uma síntese do nosso seminário, o Seminário de Prosperidade Financeira, onde a gente ministra 4 princípios estabelecidos pelo reino. O princípio espiritual de autoridade. Não há como prosperar quebrando o princípio de autoridade. Muitas pessoas dão dízimo, dão oferta e não prosperam porque estão falando mal de autoridades, falando mal de pastores, de governantes. O segundo princípio que a gente fala é o princípio da honra. Muitas pessoas não sabem como honrar devidamente, biblicamente falando. O princípio da fidelidade e, por último, o princípio divino da restituição. Então, você quiser nos levar até a sua igreja para ministrar esse seminário durante 3 dias, o livro é a síntese desse seminário, onde a gente explica alguns segredos, algumas senhas para a prosperidade espiritual. Se você for na igreja do apóstolo, se o pessoal tiver com umas camisas brilhosas, é porque são bons imitadores dele. Camisa mania. Essa veio de Dubai. Essa aí é violenta. Vamos lá. Eu também aqui, só para finalizar, receber ele que é pastor da Igreja Batista Memorial do Caxambi, teólogo, filósofo e escritor, pastor Edson Luiz. Obrigado pela sua presença no Antenados. Quem agradece sou eu, André, por estar aqui no primeiro programa do ano, né? Primeiro dia, olha, ainda estou vivendo o primeiro dia. Colegas pastores, e vamos discorrer de um tema bastante interessante, porque nós temos que entrar na essência da palavra, ou na essência do sentido, do espírito da palavra. Vai ser bastante interessante. Obrigado pela sua presença. Olha, você pode participar durante o programa. Os contatos para você interagir com Antenados na Geral vão aparecer na sua tela. Pastor Edson, eu estava até falando, deixa eu já dar continuidade. Na Bíblia, quando nós lemos, nós vemos muito, vocês são testemunhas, vocês são cartas vivas. Nós somos sempre um rebote, né? Vocês são testemunhas. Agora, Paulo, eu usei a palavra audácia no início, mas ele coloca uma coisa que para alguns até, eu já discuti com alguns e falei: olha, isso aqui é muito forte, podem me imitar. Ele joga para cima dele a responsabilidade quase que total dos atos que as pessoas vão fazer olhando para ele. Como é que você lidar com essa situação de uma pessoa, se hoje tivéssemos uma pessoa com essa postura, numa igreja, olha, podem me imitar, podem ser igual a mim, porque eu imito a Cristo.
não é muito normal hoje em dia. As pessoas sempre apontam para Cristo, não querem talvez tomar responsabilidade sobre o erro das outras pessoas. Como é que você vê essa postura do apóstolo Paulo, dele se tornar talvez o referencial, embora ele aponte também para que ele fala, seja de mim como eu sou de Cristo, mas ele se coloca como referencial para as pessoas. Eu entendo que o termo correto é esse que você aplicou aí, referencial. Porque referencial é uma questão muito de contexto social. Todos somos referenciais uns para os outros. De alguma forma, todos são referenciais, positivos, negativos, etc. Mas são referenciais. Agora, a imitação é uma outra situação, completamente diferente. Imitar realmente estamos falando a partir do espírito da palavra usada pelo apóstolo Paulo. Perfeito. O apóstolo Paulo disse, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então, ele chamou uma responsabilidade realmente muito grande para ele. A autoridade dele como imitador de Cristo, ele foi realmente, poderíamos, entre aspas, dizer audacioso. Eu não teria essa mesma audácia, não teria, porque eu tenho consciência dos meus erros. Eu tenho consciência, mais do que qualquer pessoa, das minhas limitações. E tenho consciência também que ninguém deve me imitar, mas deve imitar a Cristo, é o que se deve pregar. Imite a Cristo, não olhe para mim. Não olhe para mim, por Talvez favor. no dia de hoje, se alguém se colocasse assim, ia apanhar. Talvez até do antenado, a gente fala, o que é? Esse cara está se colocando no lugar de Jesus? Talvez, como também o pastor Edson falou, André, tem que entender também o contexto daquela época para ele se colocar nessa posição. Porque também, até estavam perto também do tempo de Jesus. Talvez, hoje, eu acho mais, talvez, aceitável esse tipo de postura, porque tem muitas pessoas que não lêem a Bíblia, não têm entendimento, talvez, da história, e é mais fácil ele imitar um pastor que ele convive no dia a dia do que uma figura em um livro que ele nunca teve muito contato. Como é que você, apóstolo, como é que tu vê esse tipo de coisa? A imitação, ela normalmente não é considerado nada original. Correto? Não inventa nada, tem que replicar. É isso aí. E a gente costuma dizer em alguns termos que a roda está pronta, não precisa inventar. Então é só deixar a roda girar. O apóstolo Paulo, eu entendo numa linguagem bem simples, que ele quer dizer o seguinte, a roda já está pronta. Jesus veio, fez exatamente isso agora. Eu não serei prepotente, mas serei sim audacioso. Até porque Cristo já havia saído de cena, no sentido físico. E precisava ter um referencial. E Paulo se coloca agora como um referencial. Ele assume a responsabilidade de dizer o seguinte, olha, eu a partir de agora serei o referencial. Vocês vão olhar para Cristo, mas através de mim, porque sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Agora, em que sentido essas imitações gerariam um contexto globalizado? Será que Paulo seguiu todas as regras e feitos que Cristo, para que ele desse o nome Paulo como exemplo para seguir a Cristo? Por exemplo, hoje a gente vê realmente, talvez você fosse entrar nisso aí um pouquinho mais à frente, mas eu vou tentar jogar a bola, joga aqui, logo aqui de primeira. Pra gente cortar aqui, tá, que aí de repente a gente corta, chuta, vai pro gol. Eu fico percebendo, por exemplo, algumas pessoas, alguns nomes no meio evangélico que são referência. Por exemplo, hoje, pastor Cláudio Duarte é uma referência. O pastor Silas Malafaia é uma referência. Outros tantos nomes que são referência. E aí a gente costuma ver alguns pregadores que estão iniciando a sua carreira ministerial, que começam a prestar atenção nos trejeitos do cara, na voz do cara. Ele quer pregar igual o cara, o jeito de se vestir, o jeito de falar. Amém ou não amém? Sim ou não? Oh, meu Deus, oh, meu pai. É imitar tudo. Isso aí, você perde a identidade, você perde a característica. Você pode imitar, sim, meu querido e minha querida, na questão do caráter, na questão das boas obras, porque o que não presta a gente tem que jogar fora. O que não serve, vamos jogar fora. Agora, o que o pastor ali faz de bom? Opa, vou ser imitador dessa característica dele, do caráter dele. No sentido, olha como esse homem se porta diante da sociedade. Quero ser igual a ele, porque é um referencial. Agora, eu vou imitar a roupa que o cara veste, eu vou imitar o jeito que o cara fala, eu vou para a internet, eu vou pegar DVD para ficar assistindo o cara, para pregar igualzinho. Peraí, meu irmão. Isso é uma imitação, isso é um plágio barato.
que você precisa, desculpa, André sabe que todas as vezes que eu venho aqui eu falo isso, você tem que tomar vergonha na cara, eu sou muito direto. Você tem que ter a tua característica, meu irmão. Vai buscar o Espírito Santo de Deus para você ser exatamente quem você é, quem Deus te chamou. Só que o cara precisa entender isso. Para que eu fui chamado, onde eu fui chamado, como eu fui chamado e para quem eu serei enviado agora. Paulo sabia tudo isso. Por isso ele bateu no peito e disse, olha, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. E ele ainda foi tão mais audacioso que ele disse, ó, eu poderia me vangloriar de tais coisas. Paulo era o cara, vamos dizer assim, ele era o cara. Mas eu não preciso querer ser Paulo. Eu sou o Marcelo Cunha, pegando as melhores coisas de Paulo. Que é uma coisa interessante. E a gente vê isso um pouco também no mistério de Paulo. Ele não foi querer fazer... O que Jesus fez aqui de milagre? Então eu vou fazer melhor, eu vou fazer igual. Foi totalmente diferente o que Paulo fez de Jesus. Ou seja, os discípulos dele faziam o mesmo? Eu vou imitar Cristo, mas... ele não se vestia, ou não falava, ou talvez não fazia as mesmas coisas. De que então Paulo, pastor? O que a gente pode falar? O que Paulo quis dizer quando me imitem como eu estou imitando a Cristo? Se a gente não vê, talvez, que a gente vê um plágio, uma xerox barata. Não é isso que ele quis dizer. Entendi. Para entender Paulo, e Paulo é um dos homens que sofrem maior equívocos quanto à leitura sobre ele, eu preciso enxergar Paulo dentro da sua cultura. Paulo faz questão de dizer que é judeu, que ele é discípulo de Gamaliel, de uma visão totalmente da casa de Hilel. Então, assim, como rabino que era, o Rabi Shaul lá, não é só um apóstolo, mas ele é um rabino, a grande função do rabino é fazer discípulo. E o Talmid, né, o discípulo, ele é um indivíduo que ele está em busca de um arquétipo. Perfeito. Ele precisa enxergar alguém que vai ser a referência de como ele deve ser. Ele precisa de uma referência. Eu acho que na nossa comunidade, nós estamos perdendo referências. E quando a gente olha, por exemplo, para o John Stott, quando ele escreve Discípulo Radical, ele alerta a igreja de que não existe proposta de fazer cristãos, de fazer membros de uma instituição, mas de fazer discípulos. O problema é que a literatura do rabino é a vida dele. O que ele tem que ser descrito, percebido, identificado é na vida do indivíduo. Como olha para mim, veja como eu faço. Só você olhar, por exemplo, entre os discípulos de Jesus. Você tem um que é chamado, apelidado de Dídimo. O que é Dídimo? É gêmeo, né? Parecido. E o John Dominic Crossan, ele faz uma leitura muito interessante desse texto. Ele diz o seguinte: os discípulos de Jesus se vestiam como Jesus. Tanto que no dia da traição, ele precisou que alguém o beijasse, para que alguém olhasse para aqueles homens que se vestiam totalmente iguais e dissesse: quem é esse? Eu vou pegar alguém que tem a barba idêntica, tem o peito igual, tem as... Então, quero ser xerox mesmo, quero me vestir. Essa é a visão, ela é pouco paulo freireana, mas é a visão do primeiro século. E Paulo está dizendo que eu quero que vocês me imitem, sejam idênticos ao meu comportamento. Mas na formação rabínica tem algo que compactua com o que o pastor colocou aqui. É a questão de que chega um momento em que eu tenho uma ruptura e aquele que é discípulo se torna mestre. E ele começa então a construir pessoas com a própria identidade dele. Mas para começar o caminho, eu tenho uma pequena perda de identidade. Na verdade, quando nós entramos no cristianismo, a gente perde a identidade. Né? Temperamental, é uma coisa interessante. Né? Eu começo a enxergar a vida por perspectivas diferentes. Então, eu aceito um código de valores que é diferente do código de valores que outrora eu exercia na minha vida. Então, o rabinato de Paulo propõe que ele faça com que as pessoas imitem em número, gênero e grau a sua vida, até que eles tenham essa autonomia. Vamos para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta. Foi muito bem colocado. Ele falou assim, às vezes é até necessário que tenha referenciais. Pessoas que falam, me imitem. Temos. O cristianismo às vezes peca por faltar bons referenciais nos dias de hoje, de pregadores, de cristãos, de pessoas de amor. Vamos para um rápido intervalo daqui a pouco, porque hoje eu vejo mais crente falando de bondade, ele menciona mais o Papa do que pastores ou pessoas da sua fé. Tô errado ou não tô? Quando ele fala de bondade, eu não lembro a última vez que alguém falou, pô, tu viu o que o Papa fez? Eu nunca vi ele falar o que o pastor dele fez, ou outro pastor. E eu me coloco dentro disso. Às vezes, quando eu falo de bondade, eu menciono mais alguém fora da minha fé do que da minha fé. Temos uma crise aí, vamos para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta. Não sai daí, o Antenados volta já já.